E vamos agora direto ao ponto. Pois é, vamos agora a mais um Direto ao Ponto com o Cúcio Eugênio e o economista Carlos Rosado de Carvalho. Hoje, em detalhe, o objetivo do Prodese, Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. A vocês, boa noite. Vamos ao ponto. Vamos sim, senhora. Tatiana, boa noite para ti Já também. te vejo nas imagens. Vamos falar, como disseste bem, do Prodese, o programa do governo que prevê o aumento da produção interna, a redução das importações e aumento das exportações. Ele foi aprovado em 2018 e no ano passado foi criado o Programa Financeiro do Prodese. Estamos a falar do PAC, Programa de Apoio ao Crédito, com um pacote financeiro de quase 200 mil milhões de kwanzas, cuja operacionalização deverá contar com a participação dos bancos comerciais. Olha, Tatiana, pelas nossas contas, dos 46 projetos apresentados, apenas 8 foram aprovados e só 2 é que receberam o dinheiro para poder arrancar com os projetos avaliados em 4 mil milhões de kwanzas. Carlos Rosado de Carvalho, boa noite. Olhando para aquilo que são as várias áreas e questões que o Prodese deverá dar resposta. Um ano depois, a pergunta que eu te coloco é se consideras ser um programa realista. Boa noite, Cúcio, boa noite, Tatiana, boa noite, telespectadores. Eu acho que ainda é cedo para fazer avaliações e não temos a informação. Aliás, eu penso que este programa peca, tal como os outros, por alguma falta de transparência na informação que nos é dada. E nós vamos ver no fim aquilo que foi prometido que nos ia ser disponibilizado e aquilo que efetivamente nos está a ser disponibilizado. Mas há um problema, que não é um problema deste programa, é um problema de todos os programas com o crédito em Angola. O crédito não, digamos assim, não descola. Sem crédito é difícil que estes programas tenham sucesso. Porque é para ti esta a grande questão para termos apenas estes 2% de valor desembolsado? A questão do crédito foi desde logo levantada pelos empresários e até mesmo pelos próprios as lideranças dos bancos, exatamente. Porque não concordavam com o que o programa prevê. Pois, enfim, não sei se concordam ou não, porque o problema são os bancos, ou porque têm negócios melhores, que é emprestar dinheiro ao Estado, têm medo de emprestar dinheiro por causa do risco também, e têm alguma razão. As taxas de incumprimento são 35%. Quer dizer que por cada 100 kwanzas que os bancos emprestam, 35 é mal parado. E, portanto, naturalmente que os bancos têm receio de emprestar. E eu, de alguma maneira... multados por isso. Pois, eu, de alguma maneira, acho Vamos bem... passar para a apresentação. De alguma maneira, acho depois bem isso, mais à frente, a gente vai poder detalhar. Vamos começar pelos bem. objetivos, então, que estão previstos neste programa denso e bastante alargado, cujo governo tem feito uma grande publicitação, uma grande propaganda sobre aquilo que prevê, então, este programa de substituição das importações e pelas exportações. Justamente. Aumento da produção e do volume de vendas, reduzir o dispêndio de cambiais com a cesta básica, sobretudo produtos, aliás, a cesta básica são produtos alimentares, aumentar a entrada de divisas e diversificar as fontes, aumentar as fontes de investimento externo, portanto, o investimento estrangeiro, e melhorar o ambiente de negócios. Agora vamos ver, são estes 5 grandes objetivos do Prodese e vamos ver como é que estão as coisas. Que tem a ver com o aumento da produção. Exatamente. Para o aumento da produção eu usei como proxy, como variável aproximada, a variação do PIB, e o Prodese incide sobretudo em quê? Na agricultura, nas pescas e também na indústria. E o que é que nós vemos? A indústria são estas barras azuis. E nós temos que a produção é relativamente baixa. Em 2019, a produção da indústria aumentou 0,2%. Portanto, enfim, para quem quer aumentar... 12 meses. Justamente, para quem quer aumentar a produção, é pouco, não é? Eu não tenho proxy das vendas. E nós temos também as pescas, e então as pescas pior. 2019, uma queda de 18% nas pescas. Isto são números do Instituto Nacional de Estatística. E temos aqui também a agricultura,
a agropecuária e a silvicultura também com aumento de 0,8%. Portanto, enfim, é cedo para nós avaliarmos. O programa começou em 2018. Veio de 2014 com números negativos. Justamente. Mas, portanto, para já, enfim, vamos ver depois se reflete o programa, mas para já não se... E isso não tem Covid ainda, porque é 2019. Vamos então ver na questão da cesta básica o que é que nós temos. E o Governo tem-se gabado disso. Nós temos reduzido a importação de alimentos. É verdade. Reduziu-se. Em 2019, reduziu-se em 600 milhões de dólares. Mas agora estás a ver o seguinte. Portanto, há aqui, de facto, uma redução das importações de alimentos, que é o proxy que se arranjou. Mas a verdade é que as importações, em geral, têm reduzido, porque as pessoas não têm dinheiro, porque o dólar está caro, aumentou o valor, o dólar valorizou-se e, portanto, as importações também recuam por causa disso. Nós não temos elementos sobre aumentos da produção e, portanto, não sabemos. Mas, portanto, também por aqui nós vemos que houve alguma quebra de 600 milhões de dólares na importação de alimentos, onde se inclui a cesta básica. Nós podemos associar, seria possível nós associarmos essa redução das importações aos efeitos do Prodesi? Pois, o Governo tem querido fazer essa colagem. Mas, do meu ponto de vista, a importação de alimentos tem-se reduzido, basicamente, porque as pessoas não têm dinheiro. O consumo baixou drasticamente e, baixando o consumo, baixam também as importações. E também pela via do aumento da valorização do dólar. Portanto, com os mesmos kwanzas, devido à desvalorização do kwanza e à valorização do dólar, com os mesmos kwanzas nós importamos menos produtos. Sim. Depois, aqui também o Governo queria a diversificação das exportações e ter mais divisas. Isto claramente não tem acontecido, porque nós, como dizia o Governador do Banco Nacional de Angola, como é que nós angariamos divisas? É através das exportações. E, portanto, como estamos a ver aqui, as exportações do petróleo descem. E também, quanto à diversificação das fontes das divisas, também não estamos muito bem, porque está aqui esta linha amarela que nos diz qual é a percentagem das exportações que são petróleo. E, portanto, nós temos consistentemente entre 97% e 96% das nossas exportações são petróleo. Portanto, também por aqui ainda não vemos. Mudamos de quadro agora para ver... Vamos para o investimento direto. Exatamente. Outra coisa era atrair investimento estrangeiro. E o que era uma das premissas do Justamente. Prodesi. E o que é que nós vemos? O que é que nós vemos aqui? Nós vemos as barras vermelhas, esta barra preta e as vermelhas é o investimento líquido. Quer dizer isto, estas barras vermelhas querem dizer que está a sair mais dinheiro do que a entrar em Angola em termos de investimento estrangeiro. Isso tem a ver... E o investimento, basicamente, é petróleo. Nós, praticamente, não temos investimento no setor não petrolífero. Mas, portanto, temos também aqui em que as saídas são maiores do que as entradas. Também nesta base, mas é justamente por isso que existe o Prodesi. E, portanto, nós não poderíamos crer que, ao fim de um ano, as coisas já se começassem a sentir e que houvesse uma alteração estrutural. Depois temos aqui o próximo quadro, que é o quadro do ambiente de negócios. Exatamente, a melhoria do ambiente de negócios. Pois, isto faz parte, e é uma mudança de paradigma que traz o Prodesi, enfim, não é propriamente novo, mas é que o Estado quer sair da produção e quer ser regulador, quer criar condições para que haja investimento privado e que sejam os privados, digamos assim, a liderar a diversificação da economia. E nesta matéria nós não estamos muito bem. Isto é o ranking do Doing Business ao contrário. É o ranking dos piores países para fazer negócio. E o que é que nós temos? Nós somos, em 2020, éramos o 14º país do mundo, entre 190, o 14º país pior... O 14º pior país para se fazer investimento. Ou seja, vermos a tabela de baixo para cima. Exatamente. E até pioramos, porque em 2019 nós éramos o 18º. E passamos a ser o 14º. Mas, se tu olhares para aqui, o que é que nós temos? Nós estamos sempre entre os 20 piores países
para fazer negócio. Este quadro responde-nos ao quadro que vimos anterior em relação ao investimento direto estrangeiro. E também em relação ao investimento interno, porque o ambiente de negócios não é só para os estrangeiros, é também para nós, enfim, exatamente, embora os nacionais estejam mais habituados. E então aqui temos um conjunto de medidas transversais para do Prodesi. Portanto, então aqui, enfim, elencados são 7, melhorar o ambiente de negócios, que é incentivar o investimento, e aqui é que depois nós vamos ver que é aquilo que nos interessa, a parte que falavas, que é o programa de apoio ao crédito. Mas também as infraestruturas, com prioridade para a água e energia e comunicações, aumentar o e-government, isto é, o governo eletrónico, diplomacia económica, que foi muito aquilo que o Presidente fez, sobretudo no início do mandato, com muitas viagens. Isto muito importante, qualificar os recursos e também promover o estabelecimento de parcerias empresariais estratégicas, nacionais e internacionais, e de parcerias público-privadas. Nós vamos agora dar mais atenção aqui a esta questão do PAC, do Programa de Apoio ao Crédito, de que falavas. Mas antes de nós falarmos sobre isso, se me permites, Rosado, me parece também que quer o ponto 3 como o ponto 4 serem críticos na avaliação que se pode fazer em relação aos resultados do Prodesi num todo, porque estamos a falar de infraestruturas. O programa é basicamente coordenado pelo Ministério da Economia, mas depois todos os outros setores da economia real estão aqui metidos justamente neste programa. Estas medidas são resolver a transversais. questão das infraestruturas físicas parece-me ser muito complicado, porque claramente cada ministério tem as suas prioridades e às vezes fica-se aqui um pouco com a sensação de que não existe coordenação efetiva entre os diferentes departamentos ministeriais para podermos então obter os resultados que depois nos vão permitir ter então as informações de que tu falavas justamente, há pouco. sem dúvida absolutamente nenhuma. Há aqui a economia coordena, mas todas estas medidas, se tu olhares, são todas transversais. O próprio ambiente de negócios que está com a economia é uma medida transversal. Por exemplo, a Justiça, o Ministério da Justiça, é muito importante, tem um papel fundamental na criação de um bom ambiente de negócios. Como tem a energia, por exemplo, até que se confundo. Um bom ambiente de negócios também significa acesso à água, energia, estradas, etc. Não é? E, portanto, por isso estas medidas são transversais e cabe justamente ao Ministério da Economia coordenar pôr os ministérios todos a falarem uns com os outros. Aquilo que eu chamei a mapa da mina é quem quiser aderir ao PAC, o que é que tem que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é inscrever-se no portal do Prodesi. Uma vez inscrito, o Prodesi, os técnicos do Prodesi fazem uma triagem das inscrições e veem que tipo de apoios é que efetivamente os inscritos precisam. Depois disso, ver onde é que se enquadra o projeto que as empresas apresentam e constituem um dossiê de crédito. A seguir, vem a negociação com os bancos. E aqui há uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu costumo realçar. É verdade, esta coisa do crédito e as discussões é como os casamentos. Quando um casamento acaba, a culpa é sempre dos dois. Não há um só que tenha a culpa. E aqui no crédito eu também acho que a culpa é dos dois. É dos empresários, que muitas vezes não apresentam bons projetos, e os bancos queixam-se que não apresentam projetos bancáveis, mas também é dos bancos, no sentido de que muitas vezes os bancos, tu vais com um projeto e o banco simplesmente diz que não. E eu acho que deve haver aqui uma parceria e os bancos devem falar com os promotores e dizer, olha, veja lá, você parece aqui logo com um pedido de 5 milhões de dólares de financiamento, por que é que a gente não começa com um projeto mais pequeno, de 1 milhão, e vai depois aumentando? Os bancos dizem logo que não. E, portanto, aqui o Prodesi, desse ponto de vista, é bom, porque se os bancos disserem não, voltam a fazer um novo dossiê de crédito para tentar responder às questões levantadas pelos bancos. E depois temos aqui, finalmente, a questão do acompanhamento dos créditos desembolsados. E, portanto, isso também é fundamental, porque o Prodesi não acaba quando as empresas começam a receber o dinheiro. Vai antes e o Prodesi e os técnicos do Prodesi têm que acompanhar depois os projetos, depois do desembolso. Sim, senhora. E temos aqui o que é que traz as exigências fundamentalmente que são o PAC. Exatamente.
qual é a taxa de juro e qual é o montante? Isto é uma coisa que depende da livre negociação entre o promotor do projeto e também o banco. Qual é o prazo? O prazo são 2 a 8 anos. Isto aqui é importante, porque o investimento é um projeto normalmente exige longo prazo, não é? E exige um prazo grande. E normalmente os bancos estão vocacionados para conceder crédito de curto prazo. E, portanto, é importante a questão do prazo. Depois, o período de carência. Portanto, enquanto o projeto começa, durante 1 a 3 anos há uma carência de juros e de amortização. E aqui há uma coisa importante que é o seguinte. O Banco de Desenvolvimento de Angola ajuda os promotores, na fase inicial, concedendo crédito para juros. Portanto, as empresas não pagam juros durante o período em que têm um empréstimo comercial, porque o BDA concede empréstimos de 50% a 70%, paga entre 50% a 75% de juros. Mas atenção, paga para depois, mais tarde, recuperar. Que quando acaba o empréstimo ao banco, então os promotores começam a pagar. Isto é ao contrário, por exemplo, do que acontecia, e esta é uma questão importante. O programa anterior, o programa Angola Invest, subsidiava os juros. Compensava, portanto, tu negociavas uma taxa, mas depois aquilo havia um limite máximo e o Estado pagava a diferença. Aqui, a negociação é livre? É livre e, portanto, podem ser taxas elevadas. O que acontece é que o BDA financia os juros durante o período do empréstimo. Depois temos também aqui, portanto, aqui é o período de carência do BDA. Portanto, enquanto decorre o financiamento bancário, não pagaste o financiamento bancário, não estás a pagar os juros. E, finalmente, quanto é que é a taxa de juro do financiamento do BDA? Aí é que há digamos assim, de alguma maneira, uma vantagem para as empresas, porque o BDA cobra 50% das taxas do bilhete de tesouro a 90 dias. Esta taxa está em 16%, o que significa que a taxa de juro do BDA é mais ou menos da ordem dos 8%. E finalmente, o que os empresários muitas vezes queixam é que não têm garantias. E o Fundo de Garantia de Crédito permite, garante 50% a 75% do CAPEX. O CAPEX é o quê? É o investimento em capital fixo que as empresas realizam. Nós vamos mudar de quadro, vamos ver às quantas anda os empréstimos que foram concedidos, mas antes estávamos a falar há pouco do mapa da mina, portanto estávamos a ver o escalonamento das exigências para a adesão do Prodesi, sendo que, Rosado, há uma questão que me parece ser crítica em relação ao Prodesi e que tem a ver com a motivação dos bancos em ceder crédito, fundamentalmente porque os bancos, de um lado, têm que evitar o incumprimento, portanto, os projetos precisam efetivamente de ter garantias e ser sustentáveis, mas, do outro lado, têm o Estado que estimula a compra de títulos a taxas muito mais altas. Como é que, enquanto banco, em que é que o banco vai apostar se ele tem como fim último rentabilizar os depósitos que recebe dos clientes? Pois, quer dizer, os bancos fazem aquilo que devem fazer, não é? Ou seja, o Estado está-se a combater a si mesmo. Pois, é que o Estado, por um lado, quer promover o crédito, mas, por outro lado, enquanto o Estado tiver déficit e se quiser endividar, fica difícil, porque o Estado concorre com os privados na captação do crédito. Portanto, os depósitos dos bancos não são elásticos, não é? E, portanto, os bancos, a cada momento, têm que escolher a quem é que emprestam o dinheiro. E a compra de títulos da dívida pública é uma forma de emprestarem dinheiro ao Estado. E, de facto, quando tu tens taxas de incumprimento no setor privado da ordem dos 35%, claro que tu preferes investir e emprestar dinheiro ao Estado. O Banco Nacional de Angola, e nós vamos ver aqui um aviso, o Banco Nacional de Angola tem, digamos assim, tem tomado algumas medidas no sentido de obrigar os bancos a conceder crédito. Por exemplo, é o aviso 1020 do Banco Nacional de Angola, no fundo, o Banco Nacional de Angola obriga os bancos a emprestarem o equivalente a 2,5% dos seus ativos às empresas, aos produtos do Prodesi, não é? Exatamente. Portanto, são 54. São 54, mas neste caso são apenas 23 ou 20 e tal produtos. Portanto, os bancos são obrigados a
emprestar o equivalente a 2,5% dos seus ativos. Isto equivale a 131,4 mil milhões de kwanzas. E o que é que acontece? Até julho, os desembolsos estavam em 55,2 mil milhões de kwanzas. Bom, o Ministério da Economia, entretanto, deu-me outros dados que vão até, talvez, 66 mil milhões de kwanzas de desembolsos. Nós estamos a ver que é um bocadinho menos de metade daquilo que está disponível para o ano todo. E nós temos visto a relutância dos bancos em emprestarem dinheiro, tanto é que eles preferem ser multados e pagarem multas a fazer os empréstimos que estão obrigados pelo Banco Nacional de Angola. E agora, esta semana, com o Comitê de Política Monetária, o BNA fez mais uma coisa. Os bancos têm reservas livres, excesso de liquidez, que depositam no Banco Nacional de Angola. Agora, os bancos que depositarem o excesso de liquidez no Banco Nacional de Angola vão ser penalizados, vão ter que pagar uma taxa de custódia. O que significa dizer que é mais uma forma de, digamos assim, forçar os bancos a emprestarem às empresas. Tu achas que esse problema se resolve por decreto? Não, eu não acho que isso se resolva por decreto. Isto cria incentivos à concessão de crédito, mas como nós vemos por aqui, por este aviso, os bancos preferem pagar multas do que emprestar o dinheiro. E nós temos aqui o PAC. O PAC, agora, a semana passada houve a assinatura de mais contratos com os bancos, mas o PAC basicamente tinha volta de 200 mil milhões de kwanzas disponíveis para emprestar. E como tu disseste no princípio, só há desembolsos, só há 2 projetos e 4 mil milhões de kwanzas. Portanto, nós estamos a falar do equivalente a 2% do dinheiro que está disponível. Portanto, isto é muito pouco. E nós temos que perceber porque é que isto acontece. E sentarem-se, naturalmente, o governo, na qualidade de intermediário, não é? De fazer ali o papel de conciliador, tentar perceber porque é que o PAC, ao fim de um ano, tem os montantes tão baixos de concessão de crédito. O crédito continua a ser um calcanhar de Aquiles e, repito, é como os casamentos quando acabam. A culpa não é necessariamente só dos empresários, também não é só dos bancos, mas eu penso que os empresários têm que começar a perceberem, para não se queixarem sempre dos créditos, têm que também pensar o que é que eu posso fazer para que os bancos me concedam crédito. E isso porque eu posso ter um projeto muito bonito, muito bom, mas depois eu preciso de ter pessoas que vão gerir o projeto. E, portanto, há toda uma série de condições que, efetivamente, é necessário melhorar. Para terminar, é suposto haver uma monitorização do PAC, que é uma coisa que não aconteceu em projetos anteriores. E, portanto, de boas intenções... Invest, por exemplo. Pois, como em Angola. E de boas intenções está o balanço do que é que se fez. Está justamente. Mas agora nós também continuamos a não saber dados, a não ter dados sobre o PAC. São os 2 projetos. O que é que o Governo se propôs fazer? Dizer o número e valor e percentagem dos projetos aprovados. Dos empréstimos desembolsados. Estes dados nós tivemos ali atrás. Depois, número e valor das garantias concedidas. Aqui já não temos esses dados. Número e valor das percentagens de garantias acionadas. Isto é importante para nós vermos qual é o nível de incumprimento dos projetos relacionados com o PAC. Porque o Estado garante. Quando os bancos acionam a garantia, quer dizer que o empresário, o promotor do projeto, não pagou. A percentagem de projetos ativos, de disponibilização de litas, e eu acho que aqui, número de empregos diretos. O emprego é uma coisa importante. Portanto, toda esta coisa o aumento da produção, etc., deverá-se refletir. Justamente, portanto, em rigor, o Governo não quer aumentar a produção. O que o Governo quer é criar emprego, não é? E para criar emprego tem que haver investimento e tem que haver aumento da produção. É inclusive uma bandeira do Governo. Justamente. Essa questão da geração Justamente. de E depois temos aqui outra coisa que é o valor acrescentado bruto. No fundo, eu pessoalmente acho que esta parte é muito importante. Eu defendo que o Governo não deve dizer produtos nenhuns, onde é que as empresas têm que investir. Eu defendo
que o Governo, o critério para selecionar os projetos para serem apoiados é o valor acrescentado bruto nacional. Aquilo que efetivamente as empresas produzem cá. Eu não quero se produzir... contra a lógica de definição de prioridades. Eu não sei. O que é que me interessa? Quando nós temos substituição de importações, eu não me interessa se são alimentos ou se são outras coisas. O que me interessa é que nós estamos a substituir importações e o que me interessa é que nós estamos a produzir internamente. Esse é que é, Mas do meu ponto de não vista... achas que o Governo terá feito isso exatamente porque olha para esse tipo de necessidade e vê que, por via deste programa, consegue responder a esta carência? Pois, enfim, o Governo tem, a intenção é boa. O que eu estou a dizer é que eu acho que o critério deve ser o valor acrescentado nacional. Se a empresa produz internamente, paga salários cá, compra matérias-primas cá, faz essas coisas todas, tem que ser apoiada independentemente daquilo que produz. E, portanto, é esta transparência que eu acho que ainda falta. Nós vemos muitas coisas na televisão que produz isto e produz aquilo e produz aquilo outro, não é? De alguma maneira, alguma propaganda, mas o que nós precisamos é de ver estes números e olhar para resultados. Deve ser orientado para os resultados. Eu entendo que a comunicação do Governo é no sentido de fazer um pouco a pedagogia do êxito. Estes senhores estão a produzir bem e, portanto, vamos imitar esses senhores. Mas a mim, o que é que me diz que uma empresa produz não sei quantos ovos? Aquilo só é relevante para mim se aquilo tiver algum contexto. E, portanto, eu acho que temos que melhorar, ou temos, no caso o Governo, tem que melhorar em matéria de transparência, porque foi isso que não aconteceu com os programas anteriores. Justamente. Carlos Rosado, eu perguntava-te no princípio se consideravas o Prodesi um programa realista, porque cabem nele os setores todos da economia real, desde aquelas áreas mais específicas, que exigem mão de obra qualificada, capital intensivo, e aquelas mais simples. Só o Prodesi vai conseguir dar resposta a isso? Até que ponto é que não deveria haver aqui uma estratificação do tratamento a dar para cada um dos projetos que tivessem que se habilitar então a este programa? Pois, telegraficamente. Eu acho que, quer dizer, o Prodesi não é o maná que nos vai resolver o problema. Aliás, esta própria análise, 2 anos de Prodesi, eu costumo dizer o seguinte: em matéria de diversificação da economia, se as coisas correrem bem, vão demorar muito tempo. E eu acho que o Governo tem razão e diz quando quem tem que resolver o problema é o setor privado. E, portanto, o Governo tem que pôr um foco muito grande na criação de condições, e é isso que eu acho que deve ser o principal foco do Governo, é criar um bom ambiente de negócios, dar infraestruturas e ter o papel de promover, incentivar o investimento privado. E eu penso que isto deve ser feito sem dirigismos. O Governo não tem que dizer o que é que as pessoas vão produzir. São os próprios empresários que vão ver o que é que querem produzir. Se no fim acontecerem e tivermos coisas que não são produzidas, então sim, aí o Governo pode e deve intervir. Está certo. Carlos Rosado de Carvalho, obrigado por mais uma vez estar aqui connosco. Tatiana, está tudo dito por hoje. Nós voltamos na próxima semana. Boa noite. Cussi Eugênio, Carlos Rosado de Carvalho, boa noite, um bom fim de semana para vocês. E termina aqui mais um Direto ao Ponto.